Então eu peço para você, nós pedimos para você abrir em duas referências bíblicas, Atos 17 e 1 Tessalonicenses. Tessalônica era uma cidade a 160 quilômetros da cidade de Filipe. Então, nessas duas cidades existiam duas igrejas. A chamada Igreja aos Tessalonicenses e a Igreja dos Filipenses, nome bíblico. Esses irmãos haviam conhecido o Evangelho. Essas duas cidades eram cidades prósperas, onde existia um paganismo implantado e judeus que haviam chegado também. Havia uma salada cultural religiosa nessas cidades, o Império Romano ditava as normas, onde a linha do conhecimento e o paganismo grego, juntamente com os valores e costumes romanos, se confundiam, se associavam, onde vem a expressão o mundo helenístico. Mas, enfim, Paulo, e como nós vemos logo no primeiro versículo, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, logo no começo. Então, Paulo escreveu duas cartas a esta igreja. O motivo de Paulo escrever essa carta porque ele não podia estar com os irmãos, sendo que ele gostaria de estar com os irmãos. Não é a primeira vez. Por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, o sonho dele era, a vontade dele era estar em Roma com os irmãos. Mas por algum motivo também ele foi impedido. As vontades do apóstolo Paulo era visitar igrejas. Por isso que ele fez 4 viagens missionárias. A vida deste homem, assim como a vida dos servos discípulos do Senhor, é espalhar a semeadura. Sobre isso, e nesses momentos, organizam-se as igrejas. A igreja de Tessalônica, ela foi organizada, quase que certo, no final dos anos 50 depois de Cristo e começo de 51. Mas não foi tão fácil assim. O trabalho foi árduo, porque onde o evangelho chega, há resistências. E em Atos capítulo 17, onde eu pedi para os irmãos lerem, aqui tem um relato breve da organização da igreja. Interessante para quem quer ter conhecimento de quanto custou o evangelho chegar até nós, porque através dessas igrejas primárias, como nós falamos primitivas, foi onde ramificou mais igrejas para poder chegar até nós um dia. Então, Filipe, Tessalônica, é o norte ali da Macedônia. Tem uma criança aqui, irmã, escapou. Vê lá o que está acontecendo. É o norte da Macedônia. Era a porta de entrada para a Europa, certo? Nós sabemos, quando estudamos o livro de Atos, que a igreja inicial foi em Jerusalém. Mas por alguns conflitos, até entre os apóstolos, e a necessidade da expansão do evangelho, foi quando a principal igreja gentílica foi em Antioquia, hoje é Turquia. Não houve como segurar o evangelho, assim como também não há como segurar o evangelho nos dias de hoje. E as igrejas se multiplicam, o povo de Deus se multiplicam. Não é perseguição que vai estancar a mensagem do evangelho, porque o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele nasceu através de perseguições. E aqui em Atos 17, quero ler com você, quem está acompanhando, veja esse breve relato. E passando por Anfípolis
e Apolônia chegaram a Tessalônica. É o primeiro dia de chegar a essa cidade, onde havia uma sinagoga dos judeus. Eles chegaram primeiro que eles. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Jesus que vos anuncio, dizia, ele é o Cristo. Vocês leem o Pentateuco, mas não conseguem enxergar Jesus contido nele. Então eu, Paulo, na sinagoga de vocês, eu explico para vocês que Jesus está aí. Precisam de entender. E alguns deles creram, houve conversão. E ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Aqui, irmãos, iniciou-se a igreja. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, um irmão, procuravam trazê-lo para junto ao povo. E não sós achando, trouxe Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, esses que têm alvoroçado o mundo chegaram também aqui. O evangelho era conhecido como alvoroçadores do mundo. As boas novas teve esse codinome. Paulo, Silas, Timóteo, Epáfras em Colossos e tantos outros irmãos, Tito, que foi para Creta, todos esses irmãos tinham esse apelido desagradável, alvoroçadores do mundo, porque o evangelho ele vem para constranger o sistema existente, seja pagão, seja judeu, seja religioso, seja qual for a fé e o questionamento religioso que você tem, quando o evangelho chega para você, ele vai te perturbar, de qualquer forma. Se a pessoa aceita o evangelho, vai lhe dar paz, mas quem não aceita o evangelho de Cristo, tomará para si uma perturbação a vida toda, porque Jesus é o grande perturbador daqueles que não o aceitam. Interessante que o apelido de perturbadores provocava entre os pagãos e entre os judeus uma certa junção para debater e destruir as boas novas. Enfim, tudo o que aconteceu nós vamos ver com vocês, mas o evangelho teve um peso muito forte entre as cidades neotestamentárias e daquele mundo atual que eles viviam. Os apóstolos não ficavam parados em Jerusalém ou em qualquer lugar. Eles andavam e andavam muito. E onde eles chegavam, sofriam severas perseguições, açoites, constrangimentos, eram expulsos das cidades e até presos. Mas eles não desistiam de pregar o evangelho. As pessoas têm desistido de igrejas por coisas pessoais. Os verdadeiros servos do Senhor não questionam mais coisas pessoais. E ainda que haja constrangimento por causa do evangelho, isso também não lhes perturba em seguir à frente. Embora eles tiveram que sair de Tessalônica precipitadamente, porque ainda houve conversão, mas não houve o ensino necessário. Por isso que nas 2 cartas de Tessalonicenses contém mensagem escatológica
sobre a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e Paulo diz: não sejais ignorantes quanto à vinda do Senhor. Os que dormem ressuscitarão primeiro, porque pessoalmente ele não teve tempo para ensinar esses irmãos. Como ele não teve tempo, ele escreveu por carta. Glória a Deus por isso, porque para nós ficou registrado o que nós precisamos aprender. Tudo está debaixo do propósito de Deus, da vontade dele. E então esses ensinamentos faltantes, Paulo escreveu nessas duas cartas. Então, nesse trabalho desenvolvido, Paulo, acompanhado de Timóteo e Silas, foi quando essa carta foi escrita, podemos dizer, a 6 mãos, com esses 3 irmãos. Amém? Esses irmãos, eles haviam chegado de Filipe para Tessalônica, como disse, fica a 160 quilômetros de distância. Porque Paulo saiu de Filipe, o motivo foi de sempre: perseguição. E quando eles sofreram várias perseguições, isso não os desanimou. Aliás, eles sempre chegavam de bom ânimo. No capítulo 2 e versículo 9 desta carta que nós estamos vendo, 1 Tessalonicenses, você pode ver o que Paulo escreve na carta aos irmãos. Podemos ler? Amém. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, pregamos o Evangelho de Deus. Não havia reclamação da questão da sua própria subsistência e a necessidade de ajuda. Porque nessa época também, a economia naquela região, entre os servos ou entre os que não faziam parte do status quo romano, eles passavam por necessidades. Ele não poderia exigir dos irmãos o que os irmãos não poderiam dar. E em Tessalônica, Paulo foi fazer o que ele sabia fazer para seu sustento, que era construir tendas. Até aqui, nesta abertura e neste comentário breve que passamos para você, esta carta passa, com certeza, no escrito, que apesar dos irmãos não ter tanto conhecimento teológico, eles eram crentes exemplares. Eles tinham comportamentos de alguém amadurecido. Interessante é que eles amadureceram sem saber das coisas mais amplas da doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma coisa é certa: Paulo ensinou para eles sobre o relacionamento e a necessidade do amor de Cristo antes de saber doutrinas. Agora, onde nós podemos ver, versículo 2, olha o que Paulo, nesse momento de início da carta, escreve para esses irmãos: sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós em nossas orações. A oração do justo pode muito seus efeitos. Amém? Paulo então diz que nós não deixamos de lembrar, isto é, mencionar o nome de vocês nas nossas orações. É muito útil quando nós oramos, ao invés de orações generalizadas, abençoe todos os irmãos, ter a nomenclatura de cada irmão que você pede é muito útil diante do trono da graça de Deus. E quando Paulo diz, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho, do amor e da paciência, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus Pai, sabendo, amados irmãos, que a nossa eleição é de Deus, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras. Cuidado, irmãos.
não foi somente em palavras, ensinamento, sala de estudo, estudo sistemático, não foi só isso. Não que isso não é útil, mas não é tudo. Mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. Paulo diz aqui do comportamento, das atitudes que nós tivemos entre vocês. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra com muita tribulação. Receber a palavra com muitas dificuldades, com gozo do Espírito Santo. De maneira que fosses exemplo para todos os fiéis da Macedônia e lá para o sul também, na Acaia. O que acontecia entre esses irmãos estava levando boas notícias. Lembra que nós lemos em Atos que o codinome, o apelido, que eles eram perturbadores do mundo? Agora Paulo diz que aqueles que eram entre os gentios, pagãos e judeus, chamados de perturbadores do mundo, entre os irmãos, eles eram um exemplo para os outros irmãos de perseverança na fé. O que as pessoas dizem de você, sendo que tem um bom comportamento como crente, como perseguidor, quanto aos perseguidores do Evangelho, entre os irmãos não é o mesmo assunto, a mesma visualização comportamental. E isso aconteceu entre os irmãos. Olha, ele diz ainda, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, mas em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Nós precisamos. Paulo diz, olha, o que vocês estão fazendo já se alastrou para todas as outras igrejas e não tem mais necessidade de dizer que vocês são especiais. As outras igrejas, os outros irmãos já sabem, reconhecem. Porque eles mesmos anunciam de vós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Esses irmãos, na maioria, eram pagãos. E agora, não mais pagãos, jogaram todos os restos, as imagens, os ídolos pagãos no lixo, e o comportamento de idólatra, e foram servir ao Deus vivo. A transformação de vida deles foi notória a todos os outros irmãos. Se irmãos veem em você um bom comportamento, de deixar o mundo para trás, você vai incentivar outros irmãos a assim também fazer. E Paulo escreve com satisfação esses acontecimentos. Amém? Olha, quem se comporta bem e dá bom exemplo, também são evangelistas exemplares. Veja no capítulo 2, quando Paulo relata alguns desses pormenores deles, quando ele diz: porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, foi produtiva. Mas mesmo depois de termos antes padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamos ousados em nosso Deus para falar do Evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus, que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, e Deus é testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolo de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria o filho.
Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nos eram muitos queridos. Notamos aqui, nesse instante de leitura, um amor recíproco, um amor preocupante de ambos os irmãos, tanto os irmãos de Tessalônica para com Paulo, Silas e Timóteo, como Paulo, Silas e Timóteo para com eles. E isto foi fotografado pelas outras igrejas e houve a vontade de se interagir com eles pelo bom exemplo. E como pega bem, bons exemplos, bons testemunhos. E nós vemos Paulo arduamente preocupado com os irmãos, uma preocupação como de pai para filhos. Capítulo 3 e versículo 13, Paulo diz: para confiar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Como aqui você já percebe que Paulo já estava iniciando o tema escatológico, isso é da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E na exortação do capítulo 4 é onde ele vai tratar com mais pormenor os ensinamentos sobre estas novidades para eles e que para nós é muito útil no aprendizado. Por exemplo, quando nós lemos capítulo 4, versículo 16, e ele diz sobre a vinda do nosso Senhor: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Interessante que essas palavras nos consolam até hoje, porque nós vivemos em esperança, vivemos esperando Jesus voltar, de acordo com como o mundo anda nesses tempos, e cada vez pior, o amor esfriando, mas nós clamamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e esse trecho do Evangelho aos irmãos em Tessalônica, assim como confortou aqueles irmãos que já estão na glória do Senhor, conforta a nós que logo mais alguns anos estaremos na glória do Senhor, e se o Senhor não vier nesse tempo, consolará outras gerações de irmãos que também aguardam a volta do nosso Senhor Jesus Cristo até o dia que Ele vier. Esse é o poder do Evangelho que causa constrangimento ao mundo, mas a nós nos dá alívio, esperança, paz e o amor do nosso Senhor Jesus. O Evangelho vivo, ele causa isso em nós, graças a Deus por tudo isso. Quanto a nós, irmãos, Paulo foi bem resumido, como foi resumido àqueles irmãos. Olha, quem sofre afronta, tribulação, constrangimento, a primeira impressão é reação. Mas os crentes no Senhor não são reativos, são passivos. Pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sofremos como ovelhas, assim como nosso Senhor Jesus sofreu como ovelha que foi ser abatida. Olha, voltando ao capítulo 4, Paulo diz nos 2 versículos 11 e 12, um estilo comportamental dos crentes. Procureis viver quietos e tratar dos seus negócios, dos próprios negócios, trabalhar com as vossas próprias mãos, como já tenho ensinado vocês, como já vô-lo temos mandado, para que andeis honestamente para os que estão de fora e não necessiteis de coisa alguma. Irmãos, que lição interessante para viver nessa sociedade que nós estamos. Nós devemos apenas trabalhar com as nossas próprias mãos, tratar quietos dos nossos próprios negócios. A profissão que cada irmão tem, o conselho é esse: faça o seu serviço quieto, sem prejudicar o próximo, ganhe o seu pão de cada dia,
para que, se for falar de nós, é que nós somos trabalhadores honestos. Amém? Nós não nos metemos em corrupção, nós não metemos em negócios de trapaças, não enganamos o próximo, apenas trabalhamos. Olha, ele diz, andar honestamente com os que estão de fora. Paulo não diz para ser honesto aqui na igreja, entre os irmãos, ele é meu irmão, eu vou fazer um preço bom para ele. Faça preço bom para as pessoas de fora também. Não adianta você fazer um negócio bom para você e para o seu irmão da igreja e ser um explorador daqueles que estão de fora. Irmão, seja a pessoa que você é aqui nos seus negócios, lá fora também. Seja honesto, seja reto, seja justo. Dê preço justo, use balanças justas. Balança de compra e venda não é uma balança para os membros da igreja, para os seus parentes, e outra balança para os de fora. A balança é a mesma. O preço é justo para todos, porque nós temos que dar o bom testemunho do nosso Senhor Jesus Cristo. Que lição para quem veio do paganismo, que lição para nós que aprendemos tanto quanto precisamos desses consolos e ensinamentos para poder ter um comportamento adequado segundo a vontade de Deus e o bom testemunho que Deus espera de nós. Amém? Assim a igreja do Senhor. Porque Paulo, quando lembrava dessa igreja, ele sempre dava graças a Deus. Quando nós temos filhos bons, nós sempre damos graças a Deus pelo filho que nós temos, pela filha que nós temos. Quando os filhos dão trabalho, a oração é outra. Temos que ajoelhar, chorar, pedir misericórdia de Deus. Quando a igreja ela é saudável, nós agradecemos a Deus e gostamos de falar da igreja. Agora, quando causa escândalos e constrangimento, então Paulo, ele sempre dava graças a Deus quando ele lembrava. Isso nós vemos logo no começo da carta. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós. Coisas que nos desagradam, ainda que nós amamos muito, a gente gosta de estar falando muito, né? Mas não é para contar vantagem de coisas que nós achamos que são boas. Filhos não são feitos, a igreja não é organizada para se contar vantagem, mas para mostrar uma realidade que está acontecendo de fato na igreja do Senhor. E de forma, irmãos, porque a igreja era uma igreja obediente, ela não constrangia o apóstolo, ela não causava constrangimento ao apóstolo, como, por exemplo, a igreja de Corinto constrangeu o apóstolo Paulo. Deu muito trabalho, precisou de fazer retrabalho, reensino, isso é desagradável. Paulo chega a dizer, não vos canso de dizer a vocês sempre as mesmas coisas. Nós não encontramos essa sonoridade na igreja de Filipos, na igreja de Colossenses, na igreja de Efésios. De fato, irmãos, assim são também entre nós, quando os irmãos são obedientes, são proativos, como nós temos visto na igreja, os irmãos se envolverem nas causas do trabalho com as crianças, das atividades das igrejas. Porque esses irmãos seguiam o exemplo que Paulo esteve com eles. Lembra que nós acabamos de ler? O que eu fui com vocês é o que eu sou, e vocês também copiaram, imitaram, como eu, Silas e Timóteo somos. De fato, irmãos, a palavra de Deus e o viver do servo de Deus deve ser sempre o exemplo. O versículo 8 do capítulo 1, nós vemos, porque por vós soou a palavra do Senhor. Por vós soou a palavra do Senhor, e não somente onde vocês estão na Macedônia, mas também lá para o sul, para Acaia. Esse soar, irmãos, não é megafone, não é de dizer que nós somos fiéis, é o comportamento da igreja que se alastrou mundo afora. O nosso comportamento diz mais sobre as nossas línguas. Nós não precisamos de dizer ao mundo que nós somos santos.
nós precisamos de trabalhar e fazer a obra de santos de Deus, com seu vizinho, com seus parentes, na igreja e principalmente com os que estão de fora. Somos observados pelo mundo, retratados pelo mundo. O mundo nos observa. O mundo nos observa. Somos sim muitos observados, muito observados. Então, irmãos, o amor desses irmãos se alastrou visivelmente, porque as suas vidas diziam quem eles eram. Ora, deixaram de servir a ídolos para servir o Deus vivo. E isto deu firmeza a eles, como nós vemos no versículo 10 do capítulo 1. E esperar dos céus o seu Filho que ressuscitou dentre os mortos, a saber, Jesus Cristo. Olha só, espera quem está muito certo do que está fazendo. A esperança, ela é vinculada ao comportamento de fé que nós temos. Não há como esperar se não tiver fé do que vai acontecer. E nós embasamos a nossa fé quando a nossa esperança é ativa. Quando nós esperamos com verdade dos acontecimentos. Ora, isso acontecia entre esses irmãos. A firmeza da esperança deles, em meio às tribulações, à adversidade, porque a esperança deles estava em Cristo. Isso deu resultados espirituais para eles entre essa situação adversa. Olha, irmãos, para nós trazermos para você uma situação típica, é que a pregação do Evangelho sempre causa resistência. Sempre causa resistência. Porque os homens preferem fazer o que lhes agrada, a mudar e fazer a vontade de Deus. Olha, esses irmãos foram prontamente ativos para a mudança. Ninguém quer mudar, principalmente quando está no mundo confortável, não é? Ninguém quer sair da zona de conforto, porque o Evangelho vem para te tirar de zona de conforto. O paganismo todo não era ruim para a sociedade em que eles viviam, era adaptado ao meio que eles viviam. O Evangelho foi muito estranho. A pregação do Evangelho foi estranha porque veio num terreno e quando chega ele é hostil, porque causa perturbação, exige mudança. O Evangelho verdadeiro causa mudança. A novidade de Paulo e a graça de Deus e a alegria diante daqueles irmãos é que no meio estável daquela região, de própria sociedade constituída, a semente do Evangelho veio e foi plantada a princípio numa sinagoga dos judeus. E da sinagoga dos judeus houve resistência, mas os pagãos entenderam o Evangelho. Olha, que é isso? Que essa nova mensagem que está chegando para nós. Vamos verificar, vamos fazer uma averiguação de quem é esse Cristo. E a palavra entrou, por isso que diz eleitos de Deus. Entrou no coração deles. Assim, irmãos, o Evangelho, ele tem o mesmo efeito para todos nós. E isso causou ânimo nesses irmãos. Tirar o constrangimento que naturalmente poderia vir entre eles, tanto em Paulo como Silas e Timóteo, deixaram eles mais aptos para pregar o Evangelho e sofrer pelo Evangelho, assim como aqueles próprios irmãos se empenharam em não ter medo de pregar na terra natal deles o Evangelho novo, o Evangelho estranho. E isso aconteceu conosco quando o Evangelho chegou um dia. Essa cidade ela tinha um estabelecimento social onde os irmãos um dia ouviram uma pregação diferente. E as boas novas chegou para eles e eles se tornaram estranhos ao mundo natural em que os irmãos viviam aqui em Pereira Barreto. A partir do momento que nós aceitamos o Evangelho de Cristo, nós nos tornamos estranhos no terreno onde nós nascemos, onde nós estávamos acostumados com os costumes, com a religião, com os procedimentos, com o dia a dia, e ele veio para fazer uma revolução e virar de cabeça para baixo
aliás, de cabeça para cima. Estávamos de cabeça para baixo. E aí ele levantou em nós uma nova mensagem que nos fez pessoas diferentes. Agora, quem muda o comportamento não está preocupado em fazer amigos neste mundo. E esses irmãos não tinham, eles não estavam preocupados em fazer amigos, ganhar dinheiro ou ter reconhecimento entre os homens. Porque agora eles tinham a palavra de Deus. Veja para nós terminarmos 2:8, versículo 8. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados e de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda as nossas próprias almas, porquanto nós éreis muito queridos. Olha, Paulo diz nesse momento para eles: vocês estavam entre o mundo de vocês, que vocês nasceram, nós chegamos e tornamos mais queridos do que o próprio meio em que vocês vivem. Esse é o poder regenerador, transformador do Evangelho da graça do nosso Senhor. Isso pode acontecer em você que está nos ouvindo. E a você, meu irmão, que tem acompanhado e que é membro desta igreja ou membro de outra igreja nos tem acompanhado, perceba em si mesmo se o Evangelho lhe causou essas mudanças e você vê quando mudou, quando constrange o mundo natural em que você sempre viveu, andar na contramão do mundo. Que Deus nos abençoe.